Vamos para o assunto do dia, de mais um dia. Ontem a gente já trazia, para quem não acompanhou o noticiário ontem, vou trazer rapidamente um resumo do que aconteceu. Uma operação da Polícia Federal junto com o Ministério Público que prendeu o ex-bombeiro Maxwell, que é apontado aí como responsável, por exemplo, pelo desmanche do carro e também apontado como um dos homens que vigiava e monitorava a rotina de Marielle Franco antes de sua morte. Inclusive, 6 meses antes, de acordo com a delação feita pelo ex-policial militar, o Elcio de Queiroz. O Pedro Dobal acompanhou de perto essa ação. Hoje já começou, são 9.000 páginas, Dônula, então realmente é um inquérito muito longo, muito robusto. Uau, 9.000. 9.000, é isso, com a delação no meio, que tem pontos ainda que estão sob sigilo, que vão desencadear outras operações. Mas em relação ao que a gente teve acesso, eu queria primeiro perguntar para o Pedro Dobal, claro, dar bom dia a ele, mas já perguntar sobre esse monitoramento que era feito de forma anterior. O Ministério Público e a Polícia Federal conseguiram quebrar o pacto de silêncio que tinha entre os três, Rony Lessa, Elcio de Queiroz e também o Maxwell. Conseguiu quebrar esse pacto muito porque lá atrás o Elcio falou pro Rony assim, olha, não tem como eles rastrearem a gente, não tem como eles encontrarem, né? E o Rony respondeu que ele não tinha feito busca nenhuma na internet, não teria como eles encontrarem. Fato é que ele fez uma busca na internet e a polícia encontrou, né, Dobal? Bom dia para você. Isso, Agatha, bom dia para vocês, bom dia a todos. As investigações da Polícia Federal e do Ministério Público do Rio revelaram que foram feitas essas pesquisas pelo CPF, tanto de Marielle Franco quanto da filha dela, Luiara, isso em um site de consulta de crédito. Essas pesquisas foram feitas 2 dias antes do crime, que aconteceu no dia 14 de março de 2018. Essa descoberta contraria a versão que vinha sendo apresentada pela defesa de Rony Lessa, porque nos autos do processo, os advogados de Lessa diziam que o policial reformado não teria planejado essa execução, porque em momento algum fez pesquisas pelo nome de Marielle, pelo CPF de Marielle, e agora com essa comprovação por meio das investigações, então essa versão apresentada pela defesa caiu por terra, foi rebatida por conta dessas provas que surgiram ao longo das investigações. O que eles descobriram é que 4 minutos depois de fazer essa consulta pelo CPF de Marielle, Rony pesquisou no Google um endereço, um dos endereços que apareceu no resultado dessa busca. E o pagamento dessas consultas feitas nesse site de consulta de crédito foi feito por meio de 6 cartões, sendo que 5 deles eram de Rony Lessa, o que comprovou as investigações. Além disso, um desses 5 cartões chegou a ser apreendido durante uma operação realizada em 2019, operação essa que prendeu o Rony Lessa e que também acabou sendo vazada, né? Porque o próprio Rony Lessa foi pego pelos policiais já prestes a fugir para Angra dos Reis. Essa operação que foi vazada ontem, tivemos uma operação que teve como alvo, inclusive, de mandados de busca e apreensão, 2 pessoas acusadas de participar do vazamento dessas informações, um policial militar e uma outra pessoa que são acusados de repassar essas informações para os possíveis alvos. Lembrando que essa operação de ontem, que prendeu o ex-bombeiro Maxwell Simões, aconteceu depois da delação premiada do ex-policial militar Elcio Queiroz, ele que é acusado de dirigir o carro utilizado no crime que aconteceu em março de 2018. Dobal, uma pergunta que ontem a gente não tinha informação, depois que teve acesso ao documento, começou a falar sobre isso. Porque um ponto que quebrou a confiança deles foi essa história do CPF. Outro ponto que o Elcio cita na delação é em relação aos valores, que o Rony Lessa, num primeiro momento, ele acreditou que o Rony não teria matado por dinheiro, mas que logo depois ele chegou a ver que o Rony estava vivendo uma vida de luxo. Casa em Angra, lancha, tudo isso começou a ser percebido, né? Isso, porque Rony Lessa começou a ostentar, né? E aí o Elcio de Queiroz passou a não acreditar nessa versão de que Rony Lessa não teria recebido dinheiro algum para praticar esse crime. Na delação premiada, Queiroz contou aos investigadores
da Polícia Federal e também do Ministério Público do Rio, que mudou de opinião quando percebeu essa evolução do patrimônio de Rony Lessa. Ele chegou a comprar um carro blindado, uma lancha e ostentava também sobre a possibilidade de construir casas em terrenos em Angra dos Reis, na Costa Verde Fluminense, e também na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Essa delação revelou também, Agatha e Dônala, que esse ex-bombeiro, ele pagava o advogado de Elcio de Queiroz. Esse dinheiro era repassado mensalmente, inclusive por Rony Lessa, com quem esse Maxwell, que foi preso ontem, teria uma sociedade, né, no bairro de Rocha Miranda. Maxwell, que inclusive é apontado como responsável pela milícia ali da região. Esses pagamentos eram feitos, então, mensalmente, e depois que Elcio Queiroz foi preso, a família dele também era mantida por meio desses pagamentos que eram feitos. Então, esse foi aí um dos motivos que levaram à delação premiada. A questão das pesquisas também foi um dos motivos que levou a essa delação premiada, porque houve uma quebra de confiança entre Rony Lessa e Elcio Queiroz, porque Rony Lessa tinha dito para Elcio que não tinha feito pesquisa alguma, e isso ficou comprovado nas investigações, por isso houve uma quebra de confiança. Além disso, Elcio Queiroz já tinha percebido que havia alguns furos nas versões apresentadas pelos dois, inclusive a partir de depoimento feito pela esposa de Rony Lessa, uma versão que não batia sobre eles estarem em casa ou não. Rony Lessa dizia que quando chegou na casa dela, nenhum dos dois estava em casa, enquanto a versão deles apontava outra coisa. Então, ele percebendo que já não seria mais absolvido, que, portanto, não teria mais tanta escapatória, preferiu optar pela delação premiada. Houve, então, um rompimento desse pacto de silêncio entre os envolvidos no caso, que permitiu o avanço das investigações, de certa forma, para detalhar toda a dinâmica do crime, da execução, da preparação do crime, tudo que foi realizado depois também com o descarte de materiais utilizados no crime, entre eles o próprio carro que foi levado para uma pessoa intermediada por meio, inclusive, do próprio ex-bombeiro Maxwell, essa pessoa que fez o desmanche do Cobalt usado nesse atentado. Além disso, a placa do carro, que era clonada, foi trocada, picotada, jogada em linha férrea, e toda essa participação, essa ajuda para encobrir o crime teve participação ativa do Maxwell, é o que apontam as investigações. Agatha. E, Dobal, o último detalhe. Claro que tem muita coisa a ser tratada ainda, e aí o Dônala pode comentar mais sobre isso. Só queria que você trouxesse para o nosso ouvinte em relação ao mandante, porque o que a gente não conseguiu responder ainda foi quem mandou matar a Marielle. Mas nessa delação do Elcio, ele fala sobre a ponte que teria sido feita entre o possível mandante e o Macalé, que já está morto, que seria o intermediário, e o Rony Lessa, né? Isso, a gente não sabe ainda quem são os mandantes e também não há certeza total sobre todas as motivações desse crime, mas o que o próprio ministro da Justiça e Segurança Pública disse é que com essa operação a gente chega ao fim, a primeira fase das investigações, que detalhou toda a execução do crime, e aí, com base em tudo que foi colhido, até mesmo na operação realizada ontem, vão ser realizadas novas operações, e aí continuam as investigações para tentar determinar os mandantes e também as motivações exatas. A polícia já sabe que uma das motivações, claro, era a atuação política de Marielle, mas outras possibilidades, outras motivações não são descartadas. O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse, portanto, que a investigação atingiu agora um novo patamar a partir dessa operação realizada ontem. Na parte que se tornou pública da delação do Elcio Queiroz, como você disse, há uma dica que poderia levar aos mandantes. É, no caso, o Macalé, o responsável, então, por intermediar essa ordem para que Rony Lessa matasse Marielle Franco. O problema é que Macalé, o Edmilson Oliveira da Silva, foi morto em 2021. Então, portanto, esse elo que poderia ajudar a identificação dos mandantes já foi perdido. Ele foi assassinado em 2021. Nessa delação, Elcio Queiroz detalha muita coisa e diz ainda que a arma utilizada nesses assassinatos foi desviada do Batalhão de Operações Policiais Especiais da PM, o BOP, durante um incêndio. Ele contou ainda que só soube da morte do motorista Anderson Gomes depois do crime, horas depois do crime, quando ele viu a notícia na televisão, quando estava em um bar. Ele acreditava que apenas Marielle Franco tinha morrido no ataque, foi o que ele contou aos investigadores durante essa delação premiada. A gente lembra que Rony Lessa e Elcio Queiroz
vão a júri popular pelo crime. A data ainda não foi marcada e agora Maxwell, portanto, já denunciado e denúncia aceita, vai responder por homicídio, duplamente, né, 2 homicídios, tanto de Marielle quanto de Anderson, por tentativa de homicídio da assessora que também estava no carro e também por receptação, já que teria ajudado aí na participação desse carro clonado que foi usado no atentado contra Marielle.